Nós estamos conversando nesse mês de julho sobre o tema, deixa eu pegar isso aqui, despedidas, deixando para trás aquilo que nos impede de prosseguir. Refletindo sobre esse tema e o que nos fez, de alguma forma, falar sobre isso nesse mês, é da dificuldade que a grande parte de nós tem em relação ao passado. Mesmo tendo a possibilidade de viver tantas coisas novas, muitas pessoas têm uma dificuldade tremenda com o passado. Agora, interessante, e isso tem a ver com o tema da mensagem específica de hoje, é que essa dificuldade com o passado, ela não apenas diz respeito às coisas ruins do passado. Nós falamos sobre isso semana passada, não é verdade? Erros, equívocos, falhas, pessoas que nos feriram, ressentimento, falta de perdão. Não é só a perspectiva em relação ao passado na visão daquilo que de ruim aconteceu. Mas tem muita gente presa ao passado pelas coisas boas, pelas boas experiências, pelas boas histórias, pelas coisas que de alguma forma trouxeram a elas experiências marcantes. E muito dessas pessoas, ou muitas pessoas, acabam por acreditar que já viveram o melhor da vida, que elas já experimentaram aquilo que seria o melhor da existência. Interessante porque nesse excesso de informação que a gente vive, de experiências e tudo mais, as redes sociais, principalmente no Instagram, a gente tem lá o dia do TBT, né? Quinta-feira é o dia que nós temos de colocar fotos de experiências que nós tivemos no passado. Agora, esse passado não é um passado tão distante. Diz respeito à última viagem, diz respeito ao último passeio, diz respeito a coisas recentes. Mas é tanta informação gerada que é preciso que em um dia a gente tente relembrar o que nós fizemos. E geralmente coisas boas, viagens marcantes, pessoas marcantes, mas que também nos prendem em relação ao passado e que nos impedem, em um certo sentido, de prosseguir. Nos impede de prosseguir. E aqui tem dois aspectos nessa introdução que eu queria salientar com você. Nessa relação com o passado e ficarmos presos às experiências boas que aconteceram lá atrás, tem duas coisas que de uma forma comum acontecem. Primeiro, é aquela pessoa saudosista, né, que fica com um vínculo com aquilo que aconteceu e ela se torna saudosista. Olha, tudo que era bom está lá atrás, e as mesmas histórias, você ouve os mesmos relatos, aquilo começa a ser repetitivo, porque a pessoa gera a saudade de ter vivido uma grande experiência atrás, né? Lá atrás. Mas também tem um grupo de pessoas que vive correndo no sentido de viver a mesma experiência que teve lá atrás. E o foco dela passa a ser repetir aquilo que ela experimentou, exatamente a mesma coisa. Se um ficar preso, saudosista, nostálgico, o outro fica correndo para viver exatamente a mesma coisa que ele já experimentou. E nesse sentido, nenhuma das duas coisas nos proporcionam coisas novas. O saudosismo nos prende ao passado. A intenção de repetir aquilo que nós vivemos também nos prende ao passado e nos impedem de prosseguir. E o que a Bíblia nos apresenta diante dessa realidade, dessa nossa dificuldade em relação ao passado, especialmente com coisas boas que nós vivemos? Eu quero ler com você o texto de Filipenses, a carta que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 16. E antes de nós lermos esse texto, é importante a gente compreender que a vida de Paulo tem sido uma das bases dessa série. Nós falamos como que Paulo lidou com o seu passado na semana passada, né? E hoje eu queria falar
como que Paulo lidou com as suas experiências de fé. Nesse sentido que Paulo vai, nesse texto, fazer uma analogia da vida cristã com a de uma corrida. Para ele, nesse texto, a vida cristã é uma corrida. E ele vai usar aqui como pano de fundo e como influência os Jogos de Olímpia, que nos dias modernos são considerados os Jogos Olímpicos. Então, nesse cenário, nessa analogia, Paulo vai fazer essa conexão de que a vida cristã é como uma corrida num estádio, e que a sua vida pessoal, a sua caminhada cristã, está numa disputa que tem como objetivo, como meta, como alvo, Cristo. Então, o texto, nós temos aqui esse recurso que Paulo usa, de usar a corrida como uma analogia, ok? Da vida cristã. E o texto diz assim: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Primeira consideração desse texto, e é muito claro e objetivo essa leitura, é dizer o seguinte: esqueça daquilo que ficou para trás. No início do capítulo 3, Paulo faz referência ao que Cristo tinha feito na sua vida. Ele chega a falar, por exemplo, de como Cristo tinha mudado as suas prioridades, de como ele encarava a vida e o que era prioridade para ele. E que a partir de Cristo, coisas que ele achava importantes deixam de ser importantes. E que Cristo então tinha mudado a sua perspectiva sobre a vida. Mas mesmo essa experiência com Cristo não era um fim em si mesmo, mas um ponto de partida para que ele continuasse a caminhada. Por isso, que quando Paulo fala que ele esquece daquilo que fica para trás, nós temos dois sentidos e duas reflexões importantes. Primeiro, ele está dizendo que a sua experiência com Cristo é um ponto de partida. Que ele não deveria ficar refém daquilo que aconteceu, mas que Cristo, habitando nele, seria o ponto de partida para a sua existência. Ok? Segundo, é importante salientar que ele usa a expressão ficar. E os estudiosos vão dizer que essa expressão ficar denota que as experiências do passado, preste bem atenção, elas têm o seu devido lugar. Quando Paulo diz, olha, eu vou deixar aquilo que ficou para trás, ele não está depreciando aquilo que aconteceu no passado. O que ele está dizendo é que aquilo que aconteceu no passado tem o seu devido lugar, mas ficou lá atrás. Ele não pode, na sua corrida da vida, olhar para trás e achar que aquilo que ele conquistou já é suficiente. Ele vai deixar aquilo no seu devido lugar. Você viveu grandes experiências, você viajou, experimentou coisas, você teve experiências sensoriais fantásticas, coisas que dizem respeito a você, foram muito importantes, mas elas têm o seu devido lugar, ficaram lá atrás. Qual é a aplicação disso? A aplicação é que muitos de nós, que viveram coisas maravilhosas, experiências marcantes, acabam ficando presas ao passado e não conseguem experimentar coisas novas. Rick Warren tem um comentário sobre esse texto que eu acho fantástico. Ele diz o seguinte: não gasto o meu tempo olhando para trás, pois não estou virado nessa direção. Eu sigo para o alvo. Então,
no mesmo sentido que as experiências ruins nos fazem mal por nos prender ao passado, às vezes experiências boas também acabam nos impedindo de vivermos coisas novas, e é preciso nos despedirmos delas. Dizer, olha, foram marcantes, foram fundamentais, vamos lembrá-las de quinta-feira, marcando lá, #TBT, mas não é isso apenas. Isso não pode nos paralisar, ao ponto de nós sentarmos com as pessoas que nós amamos e termos sempre as mesmas histórias para contar. Ou talvez dentro de um relacionamento, de ficar preso e dizer assim, puxa, eu conheci uma pessoa tão especial, ou eu vivi um momento tão importante no casamento, mas ficou com aquele sentimento preso ao passado. E Paulo está nos convidando, dizendo o seguinte, olha, uma coisa eu faço, eu deixo aquilo no seu devido lugar, lá atrás. E nós precisamos também aprender a colocarmos as coisas nos seus devidos lugares. Por isso que Eclesiastes, ele faz uma reflexão, capítulo 7, versículo 10, Salomão diz assim, nunca pergunte, por que será que antigamente tudo era melhor? Isso é muito de conversa de pai para filho, né? A gente quando se reúne começa a dizer que as coisas do passado eram melhores para nós, mas os nossos filhos não experimentaram isso. Como eles podem julgar se era melhor ou não? Salomão diz, essa pergunta não é inteligente, ela não é sábia, porque isso nos prende ao passado. E o que nós devemos ter? Experiências que nos levem à frente. Deixa eu contar uma história para você, que eu contei de manhã, mas eu errei a informação e quero corrigi-la. Quando eu tinha 17 anos, trabalhava numa empresa e, para minha alegria, eu fui convidado a viajar de avião pela primeira vez. Você imagina, um menino do interior, meu chefe chegou e falou, olha, você vai ter que viajar. Eu falei, de avião? Eu falei, puxa, de avião, que alegria. Na época, eu disse de manhã que era VASP, mas era Varig, né? Varig. Quem fez X tem mais de 40 anos, viu? A galera nem sabe o que é Varig. E eu lembro que eu entrei no avião assim, levei a máquina fotográfica de 24 poses da minha irmã, né? Batendo foto, e eu guardei os souvenirs que davam lá, até o palito de dente eu guardei, as coisinhas, e eu fui para o hotel, peguei as coisas do hotel, sabonete, shampoo. Aquela experiência para mim foi muito marcante, ver as nuvens, aquela dimensão enorme. Para um menino que saiu do interior, eu achava que aquilo era suficiente para mim, era uma coisa, eu cheguei no meu ápice, com 17 anos, eu viajei de avião, eu almocei no avião, achei uma coisa muito chique, né? Tá naquela realidade. Eu lembro que eu bati foto, cheguei naquela alegria de revelar as 24 poses, torcendo para que nenhuma tivesse queimada, né? E revelei, fiz um albinho, encontrava com todo mundo, queria mostrar aquele álbum, falei assim, olha aqui, eu viajei de avião, olha aqui. E quando olha as fotos, não tem sentido nenhum para quem vê, já reparou nisso? Tipo, a gente bate foto de coisa que é importante para a gente, e a pessoa, nossa, mas que bateu foto do corredor, do avião, que estranha, coisa estranha, né? Mas para mim era importante bater foto do quarto, bater foto das coisas que eu estava experimentando como primeira vez, e eu achava que aquilo era a experiência maior da minha vida. E eu fiquei assim durante semanas, e os meus irmãos tiravam até sarro, viu? Ela vem ele de novo, contar as mesmas histórias, né? Só que a vida segue, e Deus vai nos proporcionando experiências diferentes, em devidos lugares, através de pessoas, em outras circunstâncias. Só que muitas vezes a gente transforma essa experiência do passado como o melhor da vida, achando que aquilo foi o melhor, e a gente quer parar, a gente acha que não vai viver mais, a gente acha que Deus não nos pode permitir coisas novas. E não. O texto prossegue, e prossegue exatamente nessa transição. Segundo lugar, avance para o que está à sua frente. Avance para o que está à sua frente. Paulo usa essa analogia da corrida, como diz, olha, você está correndo, não gaste tempo olhando para trás, olhe para frente. Se você olhar para trás, você vai perder, você precisa olhar para frente. Quero fazer uma observação antes de olhar para esse texto agora, como eu fiz de manhã. Nossa comunidade tem crescido bastante nos últimos anos. Graças a Deus por isso, vamos receber pessoas aqui do Conexão, recebemos nos cultos da manhã, vamos receber em São Roque semana que vem, na outra semana mais pessoas. Mas algumas pessoas, com todo cuidado, eu vou dizer isso, elas vêm de outras comunidades, elas têm experiências ao longo dos anos de fé em outras comunidades,
muitas vêm feridas, foram de alguma forma expostas a um ambiente de manipulação, um ambiente não bíblico, experiência de cada um. Não estamos dizendo que nós somos melhores, nós não somos melhores. Só que muitas dessas pessoas entregaram toda a sua disposição. Elas já evangelizaram, saíram às ruas, se envolveram com ministérios, elas deram a sua energia física, elas se mobilizaram em várias e diversas ações, e que hoje elas pararam. Elas querem tão somente curar as suas feridas, claro, mas que elas acham que elas não vão mais viver coisas boas da fé, como o primeiro amor, como aquele sentimento da graça, do amor, que move a gente. Eu tenho conversado com algumas pessoas que perderam a alegria da espiritualidade, que perderam o coração queimando, a vontade de se envolver, e que hoje são praticamente zumbis da fé. Estão aqui para ouvir a palavra, viver em comunidade, porque creem em Cristo, mas elas acham que também o melhor da fé delas ficou lá atrás. Deixa eu dizer uma coisa para você. Paulo está dizendo, prossiga, avance para o que está à sua frente. Paulo não fica estático, mas ele propõe continuar a correr, a avançar para aquilo que está à frente, como numa corrida olímpica. É claro que isso pressupõe um esforço, dedicação. Por isso que ele usa duas expressões aqui: continuo a correr e corro direto, porque ele sabe que isso faz parte de um processo insistente, contínuo, de esforço, de continuarmos a caminhada, de avançarmos para aquilo que está à nossa frente. Continue a sua caminhada, continue a sua corrida, não acabou. A sua história, as suas experiências, não se permita ao ponto de dizer que o melhor está no passado, mas num ato de fé. Isso não é confissão positiva, mas num ato de fé e experiência. Nós podemos acreditar que Deus pode sim nos proporcionar novas experiências. Deus pode te proporcionar novas experiências pela fé. Por isso que C.S. Lewis diz que existem coisas melhores adiante que qualquer outra que deixamos para trás. E essas experiências, elas vêm não nas nossas realizações, mas talvez através das pessoas, de coisas que nós muitas vezes perdemos a sensibilidade. Eu contei uma história de manhã, mais ou menos o que acontece nos dias de hoje. Você vai conversar com alguém, e às vezes você recebe alguém e faz lá um lanche, e a pessoa fica falando de um lanche que ela comeu em outro lugar. Recebeu isso? Recebe a pessoa, você faz lá um hambúrguer. O cara fala, rapaz, mas hambúrguer bom, é um hambúrguer que eu comi lá em São Paulo, na rua X. E você está lá, pô, legal, e o hambúrguer que eu fiz para você? Não é assim? Ou mais ou menos, quem tem essa relação sabe. Quando eu visitava minha mãe, chegava na casa dela, ela ficava o almoço inteiro reclamando de algum dos meus irmãos que não foram visitá-la. Não acontece isso? Porque o seu irmão não veio me ver, porque ele nem liga, e você lá, comendo, poxa, mas eu estou aqui. Às vezes isso acontece com as pessoas que estão ao nosso lado, quando o nosso discurso, quando aquilo que nós falamos só contempla o passado. Você imagine para os seus filhos ouvir que o melhor da sua vida está no passado. Você imagine para a sua esposa ouvir que o melhor da sua vida está no passado, quando você era solteiro. Você imagine as pessoas que estão próximas de você ouvirem você falar insistentemente, até como pastor e como comunidade, que o melhor da sua vida ficou lá atrás. Paulo está dizendo, avance, troque o disco, corte as cordas, porque as coisas do passado têm o seu devido lugar, mas ficaram para trás. E Deus pode nos proporcionar novas experiências. Eu creio nisso. Não experiências na perspectiva financeira, de sucesso. Não, esquece isso. Eu vou falar um pouco sobre isso ao final. Mas experiências de vida, marcantes, de fé. Coisas que proporcionem a nós vida, novidade. E que nos façam prosseguir, olhar para frente, não olhar para trás. Não achar que o que Deus podia fazer, Ele já fez.
e que ele não pode fazer mais coisas novas. Deixa eu dizer uma coisa para você, fazer um parênteses aqui. Eu quero fazer uma transição para o terceiro ponto. Semana que vem nós vamos falar sobre despedidas de perdas. Porque eu sei para muita gente aqui, inclusive para o meu coração, a gente lembra-se das pessoas que nós amamos. Semana que vem nós vamos falar sobre isso, fica aqui o convite. Mas eu tive uma experiência muito marcante no ano passado, ao perder o meu pai. Eu tinha muita história com meu pai, tenho muita história com ele. Nós vivemos muitas coisas na infância, na adolescência. E quando eu perdi meu pai, eu me senti frágil com a vida, com a história da vida, assim. Eu me tornei vulnerável. Lidei e ainda estou lidando com essa sensação, com esse sentimento dele não estar mais próximo de mim. Era muita coisa. Desde o ponto de você chegar num aeroporto, numa viagem, e não ter para quem ligar, não ter para quem contar as coisas que ele gostava de ouvir. E quando eu perdi um grande amigo, pastor e psicólogo, tomando café comigo, ele falou: Caio, eu estava falando da minha dificuldade de lidar com isso, ele disse o seguinte, falou: Caio, você tem história com seu pai, muita história, mas deixa eu dizer uma coisa para você, e as suas histórias com seus filhos? E as narrativas que eles vão contar de você? E eu não tinha percebido que a minha perda estava me cegando para a possibilidade de construir uma narrativa e história com a vida dos meus filhos. Eu não tinha pensado dessa forma. E uma das maneiras de enfrentar o luto, do processo do luto, é entender que eu preciso prosseguir, eu preciso avançar, mesmo que o passado seja importante, tenha o seu valor, o seu significado. Existem pessoas próximas de mim, e aqui está a terceira consideração. Entenda que a vida cristã é uma jornada. Há uma contração no texto. Paulo começa falando daquilo que ele faz. Olha, uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo, mas ele termina o texto falando e usando a expressão vamos e temos. Ele sai do singular para o plural. Ele sai de uma experiência individual e termina dizendo assim: portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Há uma contração sintática nesse texto. Se é uma experiência individual, passa a ser uma experiência coletiva, onde tem mais gente envolvida, mais pessoas. Por isso essa jornada é uma jornada que envolve as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que estão próximas de nós. Eugene Peterson diz assim: a vida cristã nunca é somente a minha história, é uma comunidade de histórias, pois somos companheiros de jornada. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Eu creio que a vida cristã não é uma corrida de 100 metros, embora muitas pessoas achem isso, mas é uma jornada longa para a vida, que com certeza nos proporcionará diversas experiências com Cristo. Mas há uma atenção nesse texto. Enquanto as experiências boas do passado, muitas delas, quase sempre dizem respeito apenas a mim, o que Paulo está nos convidando é desfrutar da companhia de Deus, mas também da companhia de outras pessoas, para vivermos coisas novas e marcantes à frente. É como sentarmos à mesa e ao invés de uma pessoa só contar dos seus fatos, você ter uma história contada por muitas pessoas. Não é legal isso? Quando você tem família e você começa a contar uma narrativa, o filho entra com uma parte, o outro entra com uma parte, a esposa, o marido, todo mundo contando a mesma história, ao invés de uma só pessoa contando aquilo que ela fez. Cuidado, cuidado, porque essas experiências do passado são coisas que dizem respeito a você. E o convite de Paulo é para uma vida de jornada. Ele convida dizendo: portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Quero terminar dizendo o seguinte: essa corrida que Paulo retrata nesse texto não termina aqui. Essa corrida se estende à nossa existência. E o texto fala sobre a linha de chegada. Em outras traduções, há o uso da palavra alvo, mas nos originais é a palavra escopos. Sabe o que é escopo?
é uma faixa. Aquela mesma faixa que o corredor está correndo, no final ele tem que ultrapassar a faixa. Levanta as mãos e rompe a faixa. A palavra escopo significa isso. Paulo está correndo para ultrapassar a linha de chegada, para romper a faixa. Mas quando ele diz isso, e ele retrata sobre o seu alvo, a fim de conseguir o prêmio da vitória, esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Paulo, segundo os estudiosos, está dizendo o seguinte: o que importa para Paulo não é o pódio, porque para o contexto, a corrida tinha como objetivo o pódio. Para Paulo, ele quer tão somente cruzar a linha de chegada. Ele não quer reconhecimento público. Ele não quer ir para o pódio para receber a coroa de louros, e ele não quer ir para o pódio para que as pessoas o aplaudam. Ele quer tão somente cruzar a linha de chegada, escopos, e contemplar aquilo que Cristo é para a vida dele. E aqui é uma tensão muito grande em relação à nossa vida, porque as nossas memórias e as nossas conquistas do passado, elas dizem muito mais respeito às nossas realizações. E Paulo não está dizendo sobre isso. Paulo não está dizendo que no final da linha de chegada vão ter pessoas aplaudindo assim: Paulo, como você era bom. Olha que vida de um cara bem-sucedido, famoso, reconhecido. Ele diz: não, o prêmio que eu quero é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo. O ponto de partida daquilo que Cristo fez na vida dele. Por isso nós podemos então considerar nessa conclusão, o que viveremos na eternidade não é nada comparado a nenhuma experiência que vivemos aqui. Cristo é mais que tudo o que possamos experimentar. E aqui eu quero terminar com uma afirmação. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Porque o futuro para nós é melhor do que o passado. Porque para nós que cremos em Cristo, acreditamos em Deus, na revelação dele através de Jesus, o futuro é melhor que o passado. Sabe por quê? Cristo está lá. O futuro é melhor que o passado, porque Cristo está lá. Escopos, linha de chegada. Ricardo Barbosa diz: não basta ter um alvo, é preciso saber alcançá-lo. Como não basta correr, é preciso saber para onde nós estamos correndo. E para onde nós estamos correndo? Para Cristo. Para Cristo. E se corro para Cristo, o passado fica no seu devido lugar. E eu prossigo para Ele. E o que Ele pode me proporcionar, através de experiências e a partir da minha relação com Ele. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Eu sei que muita gente aqui viveu grandes experiências de vida, grandes relacionamentos, paixões intensas, arrebatadoras, momentos especiais no casamento, mas também tem muita gente presa a isso e que não consegue, de alguma forma, viver coisas novas, viver e avançar para o futuro, para as coisas que estão adiante. E o convite nessa noite é prosseguirmos, para vivermos coisas novas. Eu sei que foi marcante, mas tem o seu devido lugar. Eu sei que foi importante, mas tem o seu devido lugar.